E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Você está começando a investir ou já investe e está com dificuldade de estruturar sua carteira de investimentos? Esse vídeo aqui vai ser para você. No vídeo de hoje eu vou trazer um exemplo de carteira composta por renda fixa, ações e fundos imobiliários. Mas é claro que você tem que utilizar esse vídeo para absorver o conteúdo e, com base no seu perfil de investidor, você estruturar a sua carteira de investimentos da melhor forma para você. Você não deve olhar para os investimentos que eu vou mostrar aqui ou para a composição que eu vou mostrar aqui e tentar replicá-los, porque isso é muito individual de cada investidor. Então você tem que entender a linha de raciocínio e daí, com base no seu perfil, você traz para sua carteira de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Bora lá! Então, eu estruturei aqui um exemplo de carteira que poderia ser utilizado por uma pessoa que está iniciando ou uma pessoa que já investe há um certo tempo, tanto faz. Se fosse de acordo com o perfil dela, esses investimentos e essa composição, não teria problema algum. Então, nesse caso, a exposição em renda fixa ficaria 38%, em fundos imobiliários 24% e em ações 39%. O valor total, o montante total desses investimentos ficaria na casa de R$ 265,68. Aí você poderia falar assim, pô, mas careca, eu não tenho R$ 265 ainda, e aí, como é que fica? O bacana aqui é você estruturar a sua carteira e você vai montando ela aos poucos. Se você tiver R$ 15 por mês, R$ 30 por mês, R$ 50 por mês, tanto faz. Você estrutura a sua carteira para você saber aonde você quer chegar e aí sim, mensalmente, você vai fazendo seus investimentos com o foco nessa carteira-alvo que você tem. E essa parte de renda fixa, fundos imobiliários, ações, digamos que você não goste de fundos imobiliários, tá tudo bem, tira ela. Você tem que investir de acordo com o seu perfil, com o que te traz tranquilidade. E digamos que você gosta dessas três, mas você gostaria de ter 70% em renda fixa. Tá tudo bem também. Então você estrutura com base nas composições que você quer e nos percentuais que são atrativos com base no seu perfil. Aí aqui você poderia me perguntar, careca, por que você utilizou dois tipos de renda fixa aqui nessa parte? Então eu utilizei um CDB do Banco Inter e uma LCI do Banco Inter, ambos no valor de R$ 50. Uma renda fixa para mim, eu interpreto que ela tenha que ter segurança, ela precisa ter um resgate facilitado e eu não espero muita rentabilidade dela. Então, essas duas, ela cumprem esses aspectos. Só que nessa LCI, ela tem uma trava de resgate de 90 dias. Ou seja, você precisaria se organizar de uma forma melhor financeiramente para não ter problema quanto a essa trava de resgate de 90 dias. Porém, ele traz uma pequena rentabilidade. Não é nada astronômico, mas é apenas uma pequena rentabilidade. Eu quis colocar esse investimento aqui para você conseguir visualizar que dentro da renda fixa você pode buscar outras oportunidades que também vão apresentar uma certa segurança e podem potencializar um pouquinho a sua rentabilidade, porém você vai estar exposto a alguns riscos. No caso aqui, 90 dias para poder resgatar. Mas eu quis colocar apenas essa opção para você visualizar que você consegue fugir desse padrão de só CDB de bancão tradicional ou Tesouro Selic. Aí aqui na parte de fundos imobiliários, eu coloquei só o BCFF11, que é um fundo de fundos. Você poderia falar, nossa, mas a gente vai estar exposto em 24% apenas em um único ativo? Você tem que lembrar o seguinte, primeiro que isso é uma carteira exemplo, você poderia estruturar isso da melhor forma que fosse atrativa para você. E segundo ponto que eu utilizei o BCFF porque justamente ele é um fundo de fundos, então ele é composto por diversos fundos imobiliários aqui dentro dessa carteira. Então ele por si só já é extremamente diversificado. Mas claro que eu sempre tento manter ali numa casa de percentual de 10, 15% por ativo, mas isso daqui vai de perfil, é apenas para você entender que você consegue se expor a tipos diferentes de investimentos, como aqui no caso fundos imobiliários, e daí você pega um fundo imobiliário que seria um fundo de fundos, ele investe em diversos fundos imobiliários e você consegue se expor a um risco reduzido. E aqui na parte de ações, ela representa 39% da composição da carteira. Coloquei 3 ações, dessas 3, 2 mais sólidas e perenes, que seriam no caso Bradesco e Energias do Brasil. A gente consegue visualizar que ficaria com uma exposição de 16% no segmento bancário, 15% no segmento de energia, e no caso aqui a terceira opção, que seria uma pimentinha para poder trazer um potencial de valorização para a carteira, que seria as ações da Movida, que iria ficar numa exposição de 8%. Mas é sempre válido a gente lembrar que aquele detalhe é uma carteira de exemplo, você não precisa se expor a 8% em uma empresa pimentinha, você não precisa se expor em 16% no Banco Bradesco, é igual o tema do BCFF, é apenas para a gente conseguir visualizar que a gente consegue estruturar uma carteira de uma forma que ela fique uma relação risco-retorno interessante. Então aqui no caso,
2 ações mais perenes e sólidas para trazer mais estabilidade para a carteira e uma ação mais pimentinha para poder trazer um potencial de valorização atrativo. E daí com esse mix aqui de carteira, principalmente nessa parte de ações, a gente já ia ter uma exposição em renda variável mais conservadora com uma exposição em renda variável mais arriscada. E aí a gente faz um mix médio de relação risco-retorno. Então, depois desse vídeo, eu imagino que você conseguiu entender o porquê que a gente faz essa estrutura de composições de renda fixa com renda variável e aqui dentro com ativos diferentes, porque a gente consegue montar uma composição de risco, retorno média. Então a gente se expõe a investimentos que são mais seguros, a gente se expõe a investimentos que são mais médios, como por exemplo fundos imobiliários, e a gente se expõe a investimentos mais de risco, como no caso ações, e aqui dentro das próprias ações a gente consegue se expor de uma forma conservadora e arriscada por conta de estar em empresas mais sólidas e em empresas de crescimento. E com isso a gente traz uma rentabilidade atrativa para a nossa carteira ao longo do tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, mas o mais importante aqui é você entender o seguinte: não existe certo e errado, existe o seu perfil. Então você tem que entender, renda fixa é bacana para mim? Legal. Fundo imobiliário é bacana para mim? É. Ações não é? Tá tudo bem. Você tem que entender o seu perfil, estruturar a sua carteira de acordo com ele, entender as exposições que você quer. Quero 70% em renda fixa, quero 30% em fundos imobiliários, não quero nada em ações. Tá tudo bem, você tem que entender o seu perfil, porque daí sim você vai sobreviver ao longo prazo, porque você vai investir com tranquilidade e respeitando o seu perfil de investidor. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimento, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraço!